Episódio 6. O cordeiro à porta. Deus viu a mágoa e ofereceu o cordeiro. Mas Caim escolheu rejeitá-lo. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma história que a Graça escreveu. Você já prometeu para si mesmo? Eu nunca mais vou fazer isso, mas quando menos espera, acabou fazendo exatamente a mesma coisa? Talvez você esteja tentando vencer a ira, uma mágoa, um ressentimento ou até um pecado que parece sempre voltar. Você ora, pede perdão, promete mudar, mas continua preso ao mesmo ciclo. Talvez o problema não seja a falta de força. Talvez você esteja lutando da maneira errada, porque Deus nunca quis apenas mudar o seu comportamento. Ele sempre quis curar o seu coração. Vamos ao testemunho. Durante anos, eu achei que meu maior problema era a minha ira. Eu explodia com as pessoas que mais amava. Bastava uma crítica, bastava uma rejeição, bastava uma palavra atravessada, depois vinha o arrependimento. Eu chorava, pedia perdão, prometia que nunca mais faria aquilo, mas alguns dias depois acontecia tudo de novo. Até que um dia alguém me fez uma pergunta: você já parou para pensar que a sua ira pode estar escondendo uma mágoa? Aquela pergunta mudou completamente a minha vida. Pela primeira vez eu percebi, o meu problema nunca foi a ira. O meu problema era uma ferida que eu nunca permiti que Jesus curasse. E é interessante, queridos, que enquanto lia esse testemunho, lembrei-me imediatamente da história de Caim. Quase todo mundo lembra que Caim matou Abel, mas poucos prestam atenção no que aconteceu antes. Antes da tragédia, Deus conversou com Caim. Antes do pecado, Deus tentou alcançar o seu coração, porque Deus sabia que a ira era apenas um sintoma. A verdadeira doença era a mágoa. Sabe o que acontece com a febre? A febre não é doença. Ela é apenas um sintoma. Ela avisa que existe alguma coisa errada dentro do organismo. Se alguém tentar apenas baixar a febre, mas não tratar a causa, o problema continua existindo e pode até levar à morte. Assim também acontece com a ira. A ira não é a raiz, ela é um sintoma. Ela revela que existe uma mágoa escondida, uma rejeição, uma ferida que nunca foi tratada. E quando essa ferida não é curada, a mágoa produz a ira, e a ira produz vingança, e a vingança produz a morte. Foi exatamente isso que aconteceu com Caim. Por isso Deus perguntou: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis 4:6. Perceba, Deus não começou falando sobre o assassinato. Deus começou falando sobre o coração, porque Deus sempre trata a raiz antes do fruto. Então Deus faz uma afirmação extraordinária: se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Gênesis 4:7. Existe um detalhe, querido, maravilhoso nessa passagem. Alguns estudiosos entendem que a expressão hebraica pode transmitir a ideia de um animal agachado à porta, pronto para o sacrifício. E se essa compreensão estiver correta, que cena extraordinária! É como se Deus estivesse dizendo: Caim, eu sei que você está magoado, eu sei que você está ferido, mas não descarregue sua ira sobre o seu irmão. Existe um cordeiro à porta. Leve para ele toda a sua dor. Descarregue sobre o cordeiro a sua mágoa, a sua culpa e a sua ira. Mas o que Caim fez? A Bíblia diz que Caim ignorou o cordeiro. Ao invés de correr para o cordeiro, correu para Abel.
ao invés de entregar sua dor a Deus, descarregou a sua dor sobre o seu irmão. E o resultado foi morte. Infelizmente, ainda hoje acontece a mesma coisa. Pessoas feridas ferem pessoas, marido fere esposa, esposa fere maridos, pais ferem filhos e filhos ferem os pais. Tudo porque descarregam sua dor nas pessoas, quando Deus está dizendo: existe um cordeiro. Séculos depois, querido, a Bíblia diz que João Batista olhou para Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. O Cordeiro que Caim ignorou apontava para Cristo. Deus nunca quis apenas ensinar Caim a controlar sua ira. Deus queria levá-lo ao Cordeiro. Porque a lei exige, mas a graça supre. A lei revela o pecado, mas o Cordeiro remove o pecado. A lei, queridos, revela o pior de nós, mas a graça extrai o melhor que Deus colocou dentro de nós. E é exatamente por isso que eu sempre digo: crer corretamente produz o viver corretamente. Quando contemplamos o Cordeiro, o Espírito Santo cura as feridas que ninguém consegue alcançar. Na cruz, queridos, Jesus recebeu a nossa culpa, a nossa vergonha, a nossa rejeição, a nossa condenação, a nossa dor, para que nós recebêssemos a sua justiça, a sua paz, a sua aceitação, a sua vida. Na cruz aconteceu a maior troca da história. Ele tomou o que era nosso para nos dar aquilo que era dele. Por isso, não descarregue sua dor nas pessoas, leve sua dor ao Cordeiro. Conclusão: talvez hoje você esteja tentando vencer um pecado, uma mágoa, uma ira, um ressentimento na força do braço, mas Deus continua dizendo a mesma coisa que disse para Caim: existe um Cordeiro. Não descarregue sua dor nas pessoas, descarregue sua dor aos pés de Jesus, porque a graça não é permissão para pecar, a graça é o poder para vencer o pecado. E nunca se esqueça, a mágoa fez Caim enxergar apenas Abel, a graça nos faz enxergar o Cordeiro. E se essa mensagem falou ao seu coração, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra e siga meu Instagram para acompanhar os próximos episódios da série História que a Graça Escreveu. Quem sabe o próximo capítulo seja a sua história. Deus te abençoe. Graça e paz.